E por que a gente acaba fazendo essa comparação com os extremos? Isso é bom ou isso é ruim? Porque esses extremos são os professores que marcaram você emocionalmente. E por que isso é importante? Porque fatos, eventos que geram uma emoção muito forte são os fatos que ficam armazenados lá na nossa memória. O teu cérebro assimila isso e ele vai guardar isso na sua memória. Só que ele pode guardar isso na sua memória de duas formas. Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Conrad e o Nick. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa interessante, que é a respeito de comparação de professores, principalmente para quem faz universidade e cujas disciplinas são semestrais. Normalmente ocorre que de um semestre para o outro mudam as disciplinas e mudam também os professores. E é natural que os alunos comecem a comparar. Ah, eu gostava mais do professor tal, o outro professor explicava bem, o outro não explicava nada, o outro entendia tudo, o outro não entendia nada, enfim. Fazer comparações entre os professores. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, na verdade eu acho que não é nenhuma questão de saber se é bom ou se é ruim. Na verdade, somos todos seres humanos. A gente faz comparações. Isso é natural. E é muito mais comum ainda a gente fazer essas comparações do professor atual, porque é o momento que você está vivendo, é o momento que você está lá tendo que entender a matéria. Então, a forma como o professor explica vai influenciar diretamente na sua percepção de como é a aula, de como é a didática desse professor. Mas as maiores comparações, elas vão ocorrer, sabe com quem? Sabe com quais professores? Obviamente, professores que você já teve aula em algum momento no passado. Você vai sempre fazer a comparação basicamente com os dois extremos. Você já parou para pensar nisso? Você normalmente vai comparar o teu professor atual ou com um professor que você julgava ser muito ruim, na sua opinião, de repente ele era muito ruim para você, mas o resto da sala inteira gostava dele, ou com um professor que era muito bom, que você julgava ser muito bom. E por que a gente acaba fazendo essa comparação com os extremos? É raro, são raras as comparações que a gente faz com os professores intermediários, os medianos, vamos dizer assim. Normalmente a gente compara sempre com o muito bom ou com o muito ruim. Para de me morder, deixa eu explicar. Normalmente a gente compara com o muito. Ai! Normalmente a gente. Opa, ô inferno, deixa eu falar aqui. Normalmente a gente compara ou com muito bom ou com muito ruim. E por que esses dois extremos são os professores que vêm na minha cabeça? Ou na sua cabeça? Perdi até. Para de me morder. Eu... Gente. Ah, você quer, além de aparecer, você quer me atrapalhar? Porque esses extremos são os professores que marcaram você emocionalmente. Professor muito ruim ou professor muito bom. Aquele professor muito bom que você saía da aula falando, puxa, eu entendi tudo. Ou, mesmo que eu sei que eu não entendi tudo, mas ele explica muito bem. Você tem aquela admiração por esse professor. E aquele muito ruim, que é aquele professor que você não entendia, não gostava dele, não ia com a cara dele, não gostava do jeito, da letra dele, do jeito de falar, não gostava da matéria dele. De qualquer forma, em todas essas situações, são situações extremas, situações que geram uma emoção muito forte em você. E por que isso é importante? Porque fatos, eventos que geram uma emoção muito forte são os fatos que ficam armazenados lá na nossa memória. Para pensar, quais são situações que as pessoas podem sofrer uma emoção muito forte?
Por exemplo, a alegria de reencontrar alguém que você não via, que você gosta muito, que não via há muito tempo. Pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. Por exemplo, você foi assaltado, ou você viu alguém sendo atropelado na sua frente, levando um tiro, sei lá, acontecendo alguma tragédia com essa pessoa. É um evento ruim, sim, mas é um evento com alta carga emocional, com uma densidade muito grande de emoções presentes naquele momento e que o teu cérebro assimila isso e ele vai guardar isso na sua memória. Só que ele pode guardar isso na sua memória de duas formas. Ele pode guardar como sendo uma memória mesmo, uma memória boa, positiva ou ruim, não importa, mas uma memória consciente, uma memória que você resgata a qualquer momento. Ah, que legal, eu tô lembrando aqui como foi, nossa, que legal que era aquele professor, tal. Como pode ter sido um evento, uma situação tão chata, tão ruim, do seu ponto de vista, que você pode armazenar isso na memória consciente, mas também pode criar uma espécie de memória que vai ficar camuflada. Quer dizer, aquilo vai existir lá dentro, vai criar um trauma tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que simplesmente o seu cérebro vai, entre aspas, apagar esse evento, apagar esse fato, esse acontecimento, para te proteger, para que você não sofra, para que você não fique relembrando várias e várias e várias vezes aquela memória ruim. Ele vai apagar, quer dizer, você vai simplesmente ter um apagão, um branco. Esse apagão, esse branco, na verdade não é um apagão no sentido de jogou fora. Não. Ele está lá na memória, que ele fica camuflado. Ó, a memória está aqui, eu jogo um pano por cima, você não vai ver. Só que em algum momento pode ter um gatilho, uma situação similar que te faça lembrar, pode ser uma música, um cheiro, enfim, alguma coisa que vai reativar aquela memória. Então, é mais ou menos assim que funcionam as nossas memórias, e é por isso que a gente faz essas comparações entre o bom e o mau professor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.